Bom dia, pessoal. Oficialmente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, até o momento não vi ninguém da manhã ainda, mas o pessoal da noite, né? Eu disponibilizei uma aula gravada, né, sobre o tema que a quinta pela manhã a gente iniciou o tema salário e remuneração. Então, para assistir essa aula, eu espero que vocês tenham assistido a aula gravada, tá? Porque aí é uma continuação. Quem não assistiu a aula vai ficar um pouco mais perdido, beleza? Mas eu vou aqui, ó. Eu vou. Eu vou resumir a aula passada, tá? Para a gente iniciar os próximos pontos sobre salário e remuneração. Pessoal, salário e remuneração a gente conversou, tá? E pode ter gerado algumas dúvidas quem assistiu a aula gravada. Mas salário é tudo aquilo que é pago diretamente pelo empregador, seja de maneira fixa, seja de maneira variável. Ou seja, se você trabalha por comissão, se você recebe algum tipo de salário, de valores, né, comissões, gratificações, diretamente pelo empregador, isso é salário. Para 99% das pessoas, salário é igual a remuneração. Mas se você é garçom, se você trabalha também e recebe gorjetas, a sua remuneração vai ser salário mais gorjetas. Essas gorjetas são as parcelas que são pagas pelos clientes, por terceiros, que a gente enfatizou muito esses pontos aí, tá? Na aula passada. Beleza? Falamos de Gueltas também, né? Falamos, acho que vocês lembram de Gueltas. Falamos da súmula 354, que fala sobre as gorjetas não se aplicam ao arrar, né? Não se aplicam ao aviso prévio, ao adicional noturno, às horas extras e também ao descanso semanal remunerado. E aí a nossa remuneração aqui, né? A gente até conversou aqui sobre esse tema também, né? Não se aplicar ao arrar aqui, ó. Mas as gorjetas se aplicam em férias, 13º e também para FGTS. Show? Falamos de gueltas também. As gueltas ou guiltas para algumas pessoas são também pagamentos que são feitos não por clientes e não pelo empregador, mas pelas os fornecedores, as empresas que querem, né, dar alguma gratificação em virtude aqui dos seus produtos. Eu dei o exemplo da farmácia, o AP Vitim, né, que a gente vendia lá, nesse caso, né, o AP Vitim. Estou com a P20, se você vender, a empresa te dá 50 centavos por cada P20 que você vende. Então, é uma guelta, é uma contribuição a mais, tá? Nem é gorjeta e nem é salário. E aí a gente falou de algumas parcelas que são pagas pelo empregador, tá? E não são consideradas salários. Então, eu falei de abono, ajuda de custo, auxílio alimentação diárias, PLR também, né? Participação dos lucros e resultados, o abono do piso, salário família, tudo isso aqui também falamos na aula passada. Beleza? Quem que perdeu a aula de quarto, né, que é a aula gravada, por favor, eu recomendo que assista a aula gravada para assistir essa daqui, tá? Porque senão vai ficar boiando mesmo, tá? Por favor. E aí, a gente também iniciou o assunto salário in natura. O salário pode ser pago tanto em dinheiro como também em utilidades. Existe um artigo aqui, que é o artigo 82, tá? Que fala inclusive isso. O salário pode ser pago aqui, ó, 30% em dinheiro e o resto pode ser pago em salário utilidades, ou seja, o empregador pode te pagar com outros benefícios que não seja diretamente o salário, tá? Então, ó, como é que eu sei o que é salário in natura? É um salário que é pago, né? São condições que são pagas aqui, ó, com habitualidade, que seja benéfico ao empregado. Então, eu posso pagar com bebidas alcoólicas? Posso pagar com cigarros? Não, tá? São coisas que são prejudiciais à saúde. Também temos súmula que fala sobre isso aqui. Eu dei o bizu, e esse bizu talvez seja o mais fácil para a gente poder entender essa questão de salário e remuneração, tá, pessoal? Então, quando é algo que serve para o empregado, eu recebi um computador para trabalhar. Para trabalhar, então, é uma ferramenta de trabalho, tá? Então, não conta como salário. Mas quando é algo que é para mim, né, eu dei o exemplo aqui da academia na aula de vocês gravada, né, então,
Vamos pegar aqui o exemplo aqui para trabalhar com vocês. Eduardo está aqui. Eduardo custa R$ 1.500 para a empresa, tá? Só que eu noto que Eduardo está precisando ir para academia, né? Nada contra, tá, Eduardo? Só um exemplo. E aí eu digo, Eduardo, vamos para academia, eu pago sua academia, né? Eu, empresa. Então você vai custar quanto para a empresa? A academia é R$ 100. Então eu vou pagar sua academia. Se o problema era dinheiro, eu vou pagar sua academia. Tá aí, Eduardo vai ter então um custo para a empresa não mais de R$ 1.500, mas de R$ 1.600, pessoal. Essa academia que a empresa está pagando para Eduardo é luxo ou é uma ferramenta para trabalho? Nesse caso específico, tá? É um luxo. Então, se é um luxo, se nada tem a ver com a atividade, esses R$ 100 a mais que ela vai ganhar aqui são equivalentes a um salário, tá? A salário para títulos de remuneração aqui. Ah, mas o cara paga a energia, paga um carro, ele dá um carro para a gente trabalhar e tudo mais. Isso, se for uma ferramenta de trabalho, tá? Não conta como parcela salarial. Beleza? E aí, ó, soma 367 fala sobre isso. A habitação, a energia elétrica e veículo fornecido pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial. Então, por mais que você tire inclusive uma casquinha do carro, eu dou o exemplo lá, você está lá com o carro, aí você vai trabalhar, mas depois vai buscar um filho, vai deixar um parente no trabalho, né, o seu parceiro, sua parceira. Você tira uma casquinha sobre isso. Bom dia, Maria, tudo bem? Se você tira uma casquinha sobre isso, né, por mais que seja um pouquinho de luxo, também é uma ferramenta de trabalho, logo não tem natureza salarial. Tá? Então, aqui o carro é um híbrido nesse sentido, tá? Cigarro não se considera salário, tá? Então, por mais que ele dê uma parcela em cigarros e bebidas, isso não tem caráter de salário. Acontece aí em alguns locais. Beleza? Falamos do artigo 458 também na aula passada ainda, tá? Então, por favor, vamos revisar. Tudo isso aqui, ó, vestuários, educação, transporte, tudo isso que foi pago, então aqui para o empregado, como é uma ferramenta de trabalho, não conta como salário, tá? Então, educação, posso pagar uma faculdade para um de vocês, eu, empregador, tá? E depois você não pode me cobrar esse valor de R$ 1.500 na faculdade, por exemplo, né? Como se fosse um salário. Não, eu posso pagar, eu não vou ter esse ônus a mais. Então, educação, transporte, que mais? Previdência privada aqui, ó, seguro de vida, por exemplo, um plano de saúde, né, assistência médica aqui, e também o valor de vale cultura. Show? Beleza? Bacana? Então, a aula passada foi até aqui mais ou menos, tá? E a partir de agora é um conteúdo novo. A gente vai falar sobre irredutibilidade salarial. Pessoal, seguinte, irredutibilidade salarial é um princípio, inclusive, tá, que a gente viu lá no comecinho, lá nas primeiras aulas de direito do trabalho. Nesse sentido, pessoal, eu tenho um artigo 7º da Constituição, onde garante, né, aquele artigo coringa, que o salário não poderá ser reduzido. Inclusive, né, o mínimo deve ser respeitado, tá? Então, se eu ganho R$ 2.000 e o cara quer diminuir para 1.800, faz você assinar uma declaração lá. Olhe, Bonfim declara para todos os fins que vai renunciar a R$ 200 de salário. Ele vai ganhar agora R$ 1.800. Então, vou tirar aqui. Isso aqui, pessoal, vai gerar, de fato, não sei se o som estava repetido, eu tirei agora o áudio do outro microfone, mas agora vai dar certo. Eu achei que estava repetido. Pode falar, Benones. E aí, professor, mesmo que o empregador, estrategicamente, ele bole para, tipo assim, o cara, não, você vai, a partir de agora, você vai ter outro cargo na empresa, onde esse cargo, ele vai ser pago, só que menos a você. Não, não posso reduzir salário, tá? Isso é uma manobra jurídica para redução de salário. Não pode, tá? A única maneira que eu posso reduzir o salário do empregado é sob convenção ou acordo coletivo. Qualquer outra redução salarial que aconteça, tá? É uma redução ilegal. Lembra que a gente também, além da irredutibilidade, a gente falou sobre irrenunciabilidade de direitos. Então, o artigo 9 aqui, ó, inclusive, garante, ó, serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos nessa CLT. Pode falar, Paula.
Braia, e bom dia. E se eu diminuir a carga horária do trabalhador? Perfeito. Nesse caso aí, né, que eu estou diminuindo proporcionalmente esse salário, e a gente até falou sobre o trabalho em regime de tempo parcial, tá tudo bem, tá? Porque nesse caso aí eu estou diminuindo proporcionalmente, eu não estou diminuindo o salário, eu estou apenas, né, diminuindo a carga horária, mas estou proporcionalmente pagando ainda aquele mesmo salário, tá? É possível sim. Inclusive, né, eu posso inclusive ganhar abaixo do mínimo desde que seja proporcional aqui também, tá? E aí, pessoal, a gente entra na figura aqui dos descontos salariais. Será que é possível qualquer tipo de desconto na minha remuneração, no meu salário? Isso aqui é questão de prova, questão que geralmente pega a pessoa, né, pela pior parte aqui, tá? Esse desconto salarial é um temazinho que é bem criterioso. Provavelmente pode ser uma questão de prova novamente. O que que diz aqui o artigo 462, pessoal? Olha só. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto dos salários, salvo, né, nesse sentido aqui, né, exceção, quando este resultar de adiantamento ou de dispositivo de lei ou de contrato coletivo. Então, assim, eu não posso, em regra, descontar os salários do cara. Porém, né, vai existir aquele desconto legal. O INSS precisa descontar 11% do salário do cara. Tem que descontar, tá? O cara paga pensão alimentícia, tem uma decisão judicial lá para o cara pagar 30% de pensão. O empregador vai ter que cumprir essa decisão, tá? E vai descontar. Então, existem os descontos que são contratuais e existem os descontos que são legais, tá? E INSS é um desconto legal. Olha só, em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Imagine que o empregado está lá trabalhando, bem não está na fábrica, e quebra um equipamento lá que é caro, né? Posso descontar do empregado, primeiro, só se tiver isso disposição expressa em contrato, ou se o empregador, melhor falando, né, perceber que aquilo foi um dolo do empregado. O cara foi lá, tem lá as filmagens, vê que o Benones foi lá e quebrou a máquina de propósito, tá? Nesse caso, que há dolo do empregado, por mais que não haja previsão em contrato, mas ele fez aquilo de propósito, eu posso cobrar do empregado sim. Oi, pode falar. É, professor, no caso, a empresa dá plano odontológico de graça, né? Ela dá pra gente. Só que caso a gente falte, chegue a faltar ou bote algum atestado, aí a gente que paga aquele mês que a gente faltou, entendeu? O plano, a gente paga o que eles pagam por mês ao plano. Aí eu até achei meio estranho, que mesmo com um atestado de saúde, não era para eles fazerem esse tipo de desconto, né? Pois é, eu não, de fato, não sei como é que foi feito aí os seus descontos, mas o que você perde ou deveria perder não era o dia de trabalho, porque aquela falta foi justificável. O que você perderia, com toda certeza, é o descanso semanal remunerado, o domingão lá. O domingão é pago a todo mundo, né? Tem lá, geralmente contra-cheque, esse descanso semanal remunerado. Só que quando você falta um dia, mesmo que seja justificado, você não trabalhou. E aí você perde o valor desse descanso semanal remunerado. Não tem nenhum motivo que leve a empresa a descontar, não descontar, né? Apresentou o atestado. Ah, mas foi o plano da empresa que deu. Não tem nada a ver, né? Se é uma falta justificável, justificada, né? Nesse caso aqui, ela não poderia aqui, nesse caso, né? Fazer nada não. Ela tem o dever de suportar até 15 dias, tá? Mais do que 15 dias você tem que ir pro INSS para poder ser afastado. Até 15 dias ela suporta aí essas faltas, tá? Vamos seguir aqui então no desconto, pessoal. Ainda, né, artigo 477 da CLT. Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração. Vamos lá. O cara precisou, né, pagar alguma conta, precisou realizar algum desconto nesse salário ou fazer alguma compensação financeira, alguma coisa aconteceu. Ah, mas o cara ganha 1.500 por mês, ele pode pagar mais do que isso para compensar? A lei diz que não, tá? Então o limite aqui de compensação vai ser o valor de um mês de remuneração. Então, um mês de remuneração, salário mais gorjeta, nesse sentido aqui, tá?
Essa questão aqui, inclusive, caiu em prova e foi algo que muita gente balançou, tá? O caso concreto dizia assim, a empresa, né, o cara pegou um adiantamento com o chefe e tal, e aí a empresa queria cobrar R$ 3.000 e o cara ganhava R$ 1.500. Eu posso cobrar os R$ 3.000 de uma vez? Não. Eu tenho que compensar dentro do limite do salário dele, tá? Então, o limite de compensação é o valor do salário dele, da remuneração dele. Súmula 342 aqui, ó, também sobre descontos. Descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia e por escrito do empregado para ser integrado em plano de saúde, odontológica, seguro, previdência, cultural, recreativa, associativa, ABB, né, quem é do banco aí, não afrontam o disposto no 462. Então, esses descontos que são contratuais, que você permitiu, posso descontar plano de saúde? Pode. Você aceita? Pode. Então, seguro, você aceita? Aceito. Tudo que você contratou vai ser descontado da sua folha, tá? Não vai atacar aqui o 462. Então, vão existir descontos legais e descontos contratuais, sem problema nenhum, tá? Outro aqui, ó, J160 também no mesmo sentido. É inválida a presunção de vício de consentimento resultante do fato de ter o empregado anuído, né, ter acordado aqui expressamente com descontos salariais. Então, essa OJ e essa súmula são bem relevantes, tá? OJ 160, súmula 342. E aí, a gente também tem que falar sobre como esse salário, né, esse faz-me rir, ele é relevante. Pagamento de salário. Olha só, pessoal. O pagamento de salário aqui está regido lá no 459. Na verdade, se não me engano, o capítulo inicia aqui pelo 459, tá? Sobre salário. Olha só. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade de trabalho, não deve ser estipulado por período superior ao mês. Então, é comum que vocês vejam aí pagamento por semana, pagamento por quinzena, pagamento até por dia, tá? O limite desse pagamento é por mês. Ou seja, eu não posso acordar aqui com o Bonfim, com Vitória, com Paula, um salário bimestral, um salário trimestral. O limite é mensal, tá? Então, posso 15 dias, posso por semana, posso por dia, mas eu não posso mais do que um mês. O mês é o nosso limite aqui, é o nosso tempo limite, tá? Olha só, parágrafo primeiro. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado mais tardar até o quinto dia útil do mês subsequente. Então essa é uma regra que deve ser cumprida, tá? Muita gente paga no dia primeiro, no dia 2, né? Mas o empregador, por lei, tem até o quinto dia útil do mês seguinte para pagar aquele mês. Então, o cara pagava dia primeiro e precisou pagar no dia 5, né? Houve prejuízo para o empregado? Não houve, tá? A lei permite que ele pague até o quinto dia útil. Não vai gerar nenhum prejuízo para o empregado esse atraso. Agora, passou do quinto dia, vai começar a ser um atraso salarial, tá? Aí sim, aqui o negócio esquenta para o lado dele. Ei, Brian, Pode falar. mas vamos supor assim, aí começou a trabalhar dia 6. Aí com um mês faz o mês, né, para pagamento. Mesmo assim, até o dia o quinto dia? Isso, vamos. Porque assim, geralmente o pessoal, pelo menos na contabilidade, tenta fechar aquilo tudo no mês, né? Se ele iniciou dia 6, ele vai receber relacionado a 24 dias, certo? Ele vai receber proporcionalmente aqueles 24 dias, porém ele vai receber até o quinto dia do mês seguinte. Iniciei dia primeiro, beleza, ótimo, mas iniciei dia 10. Vou receber 20 dias daquele mês, só que até o quinto dia útil do mês seguinte, tá? Então, no mês seguinte eu vou pagar normal, mas esse primeiro mês que eu iniciei dia 5, dia 6, dia 10, eu vou receber proporcionalmente, não tem problema nenhum, desde que seja pago até o quinto dia útil do mês seguinte. Beleza? Nenhum problema. Maiara, seja bem-vinda. Pessoal, sobre o pagamento, será que eu posso pagar esse valor em dólar? Será que eu posso pagar em peso argentino? Será que eu posso pagar em rublo, né, que é a moeda russa? E aí, quando a gente pensa em dólar, pode ser até que seja favorável, cara, né? Imagine aqui, pessoal, que... deixa eu ver quem está presente aqui, que Maiara... Vou usar um exemplo aqui com Maiara, que entrou agora, coitada. Eu vou usar com Nayane. Nayane, Maiara entrou agora, vai ficar perdida. Nayane tá aqui de boa, né? Trabalha, ganha R$ 5.000. Olha que salário bacana, né?
Na verdade, ela ganha com desconto 4.800. E aí o empregador dela, o chefe dela, recebeu uma dívida aí, $1.000. Tava lá com $1.000. Diz assim, Nayane, tu não quer receber, em vez de R$ 4.800, tu não quer receber esses $1.000, não? A Nayane pensa, rapaz, o que eu vou fazer com isso? Aí ela consulta no Google lá, dólar hoje. O dólar hoje, se eu não me engano, tá R$ 5,07. Rapaz, se eu ganho 4.800 e ele vai me pagar quase 5.000, eu vou receber isso em dólar, viu? Eu vou receber em dólar. É vantajoso, né? Só que esse pagamento em outra moeda, ele não é permitido aqui no país. Olha só, artigo 463. A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país. O pagamento do salário é realizado com inobservância desse artigo considera-se como não feito. Eu dei um exemplo do dólar, é muito bom, né? Mas você queria receber em moeda da Rússia, agora com essa guerra todinha, que a moeda não vale mais nada. Se fosse permitido outra moeda, pessoal, beleza, dólar é massa, né? Mas ele iria pagar com peso argentino, com peso boliviano, com cruzeiro, sei lá, frescando aqui, né? Mas com outras moedas, ó, 5,08 agora. O Michael Douglas botou aí. Euro, né, também. Pois é. Então, assim, ele pagaria em outras moedas e você ficaria refém. Vai que aquela moeda cai drasticamente, né? Como é que você ficaria em relação a isso? Então, nos contratos realizados aqui por empregadores, tá? Não é uma questão de prova muito comum, mas vai que a OAB surpreende a gente, né? E traz uma questão diferente, fala sobre esse pagamento de salário em moeda e vem aqui falando, né? Ah, o empregador deseja pagar em rublo, né? Que é a moeda russa. É possível? Você diz, não, somente em moeda corrente do país. Rublo aí vale 0. Tá menos que o real, né? De fato, aí não seria muito jogo aí. Artigo 464. O pagamento do salário deverá ser feito é, contra recibo, assinado pelo empregado, em se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital, ou não sendo possível, a seu rogo. Então, eu não sei se vocês já viram um contra-cheque, vou até mostrar um aqui, tá? Mas existe uma guiazinha, ó, que você assina e essa guiazinha geralmente fica com o empregador, tá? Quando você recebe o seu salário. Hoje está bem mais incomum isso, né? Antigamente a gente recebia um envelopezinho, um negocinho tipo assim, né? Com um dinheirozinho empacotado, você ficava feliz, no final do expediente recebia aquilo lá, ia gastar dinheiro, era bem legal. Só que hoje em dia com tecnologia, né? Tudo é pago por transferência bancária, ninguém nem mais assina nada, né? Então, o parágrafo único até fala assim, ó, terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim, em nome de cada empregado. Então, no caso que eu, Maiá, que somos funcionários da Univers, a gente recebe por transferência bancária. E aquele recibo de transferência é um comprovante válido aqui como pagamento de salário, tá? Então é bem tranquilo essa parte, beleza? Se tiver físico, eu assino lá o recibinho, se não, eu recebo via transferência bancária. O que mais aqui, né? Vamos seguir. Salário complessivo. Esse tema é um tema que eu tenho certeza que vai cair na OAB primeira ou segunda fase na próxima. Faz muito tempo que não cai e é um tema que é bem legal. Pessoal, o que é o salário complessivo? Também chamado salário englobado. Vamos lá. Deixa eu ver aqui então online, para poder fazer o exemplo. Agna. Imagina que Agna trabalha num local aí, uma empresa, e ela ganha R$ 4.500. Salário bom, né? R$ 4.500. Excelente. Bom não, é excelente, né? Inicial, né? 4.500. E aí, ela faz algumas horas extras aí que o empregador dela vai sair um pouco mais caro, né? Mas acaba que, por conta dessas horas extras, ela faz 5.000, 5.500, né? Então, ela faz algumas horas extras e o salário dela fica nessa média, 5 ou 5.500. O salário mesmo era 4.500, né? Mas acaba que, por essas horas extras acabam sendo constantes, ela recebe um pouco mais. Beleza. Aí o empregador chega para ela, e geralmente, pessoal, o salário tá até aqui, ó. Contra-cheque dela. Aqui eu botei menos, né? 1.400, mas só para vocês terem uma referência. Ó, vem um salário, desconto semanal remunerado, aditamento, descontos, horas extras, tá? Aqui o salário aqui foi R$ 1.500. Mas vamos continuar com o exemplo aqui de 4.500, 5.500. O cara chega para ela e diz assim, olha, Adna,
Eu vejo que você, por mês, está tirando 5.000, 5.500. Por que a gente não arredonda e faz o salário que é o tudão? É o salário complessivo. Olha, eu não vou discriminar mais nada aqui. Eu vou te pagar R$ 6.000 e com esses R$ 6.000 a gente não vai discriminar nada. É o seu tudão aqui. Vai vir só assim, salário do mês. R$ 6.000, limpo seco e acabou. Você aceita? Aí tu pensa, rapaz, meu salário era 4.500. Eu tô fazendo hora extra, vai dar 5.000, 5.500. E vai me pagar 6.000? Eu vou aceitar isso na hora, né? Mas cuidado, pessoal. No momento que você assina esse pacto, né? Esse pacto de R$ 6.000, a sua alma começa a sair do corpo. Ele começa, aquelas horas extras, que eram 2, 3 horas, né? Às vezes, né? Começam a ser 8 horas, você começa a entrar 7 horas da manhã e sair 10 da noite, o trabalho começa a ser cada vez mais exaustivo. Se você tivesse estado discriminado, ia vir aquilo ali bem direitinho, talvez passasse até dos R$ 6.000. Ele me enganou, ele disse que me pagar mais R$ 6.000, mas agora ele está tirando meu couro, minha alma, e isso aqui me prejudicou. Pessoal, esse salário complessivo, o tudão, ele não é aceito no nosso ordenamento, tá? Eu preciso discriminar cada parcela salarial dentro do meu contra-cheque. Então, ó, olha só. Súmula 91 do TST. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Então esse salário, pessoal, é o tudão, tá? Junta tudo, paga um valor só e tá tudo certo. Não, eu tenho que discriminar, adicional noturno, horas extras, adicional de salubridade. Tudo que eu tiver direito, eu quero que venha discriminado no contra-cheque, para eu saber se eu estou recebendo tudo direitinho, tá? O tudão não é permitido. Você pode fundamentar aqui na súmula 91 do TST, tá? Então vai vir ou salário complessivo ou salário englobado, tá? É um termo que é bem comum também. Complessivo é até mais utilizado que o englobado. Show? Beleza? Não é permitido, então, salário complessivo. Vamos seguir, pessoal. Vocês estão caladinhos aí, mas vamos seguir, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Temos o chamado Truck System. É um nome em inglês, né? Que ao pé da letra, aqui, Truck System significa sistema de caminhões. Tem a ver, mas quase não tem a ver. Na verdade, esse termo surgiu desse caminhão porque os caras, os caminhoneiros, entregavam cargas em São Paulo, no Pará, na Amazônia, enfim, Tocantins. O cara viajava daqui para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, e eles recebiam o seu salário parte em cargas. Então o cara levava uma carga de madeira para o sul e 20% daquela carga era dele. O cara levava um carregamento de cigarro do Paraguai para Icó e ele ficava com 20% desse carregamento como salário. É o truck system, é o pagamento, né, em carga aqui, tá? E isso, pessoal, acaba que o cara fica refém, né, daquilo. Esse truck system também, ele não é aceito, então, hoje como pagamento legal, tá? Esse sistema aqui, onde o empregador mantém o empregado em trabalho de servidão, né? Eles entendem isso como uma servidão. O cara trabalha, né, por aquele prato de comida, né, basicamente, né? Não sei o que ele vai entregar, se é madeira, se é cigarro, mas ele viveria só por conta dessa matéria-prima. E isso me lembrou, né, o exemplo que eu dei na aula passada do Habib's. Será que é justo, né, o cara trabalhar no Habib's e receber metade do salário em esfirra? Será que o que é justo o cara trabalhar na Dibesa, né, numa empresa de bebidas, e na Ambev e receber metade do salário em cerveja, em bebida? Se bem que a maioria de vocês, né, gasta dinheiro com bebida, Ei, né? é justo Metade sim, viu? do... Essa da Ambev é justa, eu concordo. Pois é, né? Muitos de nós, né? Eu entro nessa. Já Gasta sei, muito eu vou dinheiro com trabalhar isso. na Pampers agora, viu, Brian? Olha aí, ó. Pampers, Eu sabia Pampers que me Benones salva. ia falar alguma coisa, eu sabia. Como foi, Mayara? Eu sabia que Benones ia falar alguma coisa sobre que era justo pagar com cerveja. Pois é, por mais. Não, ei, mas agora eu faço que nem Paulo, eu vou trabalhar com Paula também, que a mulher tá grávida, aí lascou, foi tudo. Olha aí, rapaz, o cara vai ser papai, parabéns aí. Ei, Benones, quando eu comecei a Oi. desfraldar um pra não gastar mais com fralda, vem outro.
Não é, Agora ele velho? É torna a moleza. coluna dele, viu? Ah, agora ele torna essa coluna real Não, dele. depois que eu conheço esse pai, Acabar falando que eu trabalhar aparecer agora. minhas armas de tudinha. Papai Benones da área, Rapaz, essa é nega. novidade. Parabéns aí, Benunes. Então, guerreiro aí. Pessoal, onde é que eu vou fundamentar o Truck System nessa proibição? Lá no 462, parágrafo 4º. O que é que diz isso aqui? Ó? Observado o disposto nesse capítulo, é vedado às empresas limitar por qualquer forma a liberdade dos empregados de dispor do seu salário. Se eu trabalho no Habib's e o cara me obriga a receber 50% em esfirra em pizza, né? Isso aí ele está limitando o meu recebimento, tá? Ele pode até pagar 30% em dinheiro e 70% em utilidades. Mas nesse caso, na matéria-prima da própria empresa, ele está me forçando a aceitar uma situação onde a lei não permite, tá? Então, nada de receber parte em cargas. Eu posso até receber, né, em esfirras como um extra, né, como um a mais. Mas o meu salário eu não posso receber em bebidas, até porque bebidas e cigarro é algo que é prejudicial à saúde para a lei. Então, eu não posso receber isso aqui, tá? Show? Temos também agora a figura do 13º salário. Esse 13º salário aqui é a maravilha dos trabalhadores, né? É o salário mais esperado do ano. 13º salário, também conhecido como gratificação natalina. Qual é o certo? 13º ou gratificação natalina? Os dois, tá? Os dois estão na lei, então os dois termos são considerados corretos. Da onde é que surgiu, pessoal, essa necessidade do 13º? Por incrível que pareça, essa ideia de 13º surgiu dos próprios costumes trabalhistas. Olha só, o cara trabalhava o ano todo, né? Aqui, ó, Caio, Elisa trabalhava o ano todo, Felipe, o ano todo. Quando era no final do ano, o empregador bonzinho tinha pena da pessoa e dizia: toma aqui, ó, uma bonificação de Natal, uma gratificação natalina para você curtir com sua família. E esse costume acabou sendo incorporado na lei, tá? A gente tem uma previsão constitucional, né, da Constituição de 88, também lá no artigo 7º, ó, artigo 7º, inciso 8, são direitos dos trabalhadores, o 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, os aposentados também têm 13º. Mas a lei que criou esse benefício é uma lei muito mais antiga, tá? É uma lei lá de 62, é a lei 4.090 de 62. Foi a lei que instituiu o 13º salário. Aqui na época, eles chamavam de gratificação natalina, tá? Olha só. Artigo 1º. No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga pelo empregador uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus. Então, eu vou receber o salário de dezembro e mais um salário a mais, tá? Que é uma gratificação a mais. A gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente. Entendi nada aqui nesse parágrafo 1º. Vamos lá. Você trabalhou o ano todo. O que você recebe no final, em dezembro? O 13º salário integral. Trabalhei 12 meses, recebo um salário integral. Eu iniciei em março, então no final do ano eu vou ter, né, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vou ter 9 meses. Vou receber um salário integral? Não. Eu vou receber um salário proporcional. Um 13º proporcional a esses 9/12 aqui, tá? Então, se eu trabalhei o ano todo, eu recebo um salário integral. Se eu trabalho proporcional, eu vou receber um 13º também proporcional ao tempo que eu trabalhei, tá? Como é que é pago esse 13º, pessoal? E lá em 65 teve uma outra, né, legislação onde deu uma melhorada nisso aqui, ó. Então tá aqui, ó. Lei 4749 de 65. A gratificação salarial instituída pela Lei 4.090 será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que a título de adiantamento o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte. O que diz aqui? Que pode existir um pagamento de 13º que seja dividido. Eu posso adiantar uma primeira parte entre fevereiro e novembro, mas eu não posso deixar de pagar esse 13º até o dia 20 de dezembro. Então é comum em algumas empresas, no mês de julho, pelo menos na Univers, né, pagar metade do 13º e a outra metade lá em dezembro.
Existem algumas empresas que pagam metade do 13º no mês do seu aniversário. Também é possível, tá? Então essa primeira parcela pode ser paga entre fevereiro e novembro do ano, a título de adiantamento, tá? E essa segunda metade lá em dezembro. Geralmente os Brian, impostos vão ser em dezembro. Pode falar. me tira uma dúvida. Eu vou entrar agora com minha licença maternidade. Aí eu vou receber 13º? Eu falei que vai sim, tá? Tranquilo. Né? Sem prejuízo nenhum. Ah, tá bom. Ó, valeu. Mais um Tranquilo. dinheiro. Olha só. Eu sou obrigado, pessoal, a adiantar essa metade de fevereiro a novembro? Não, tá? É uma faculdade do empregador. Às vezes ele quer dividir esse custo, né? Para que a folha dele não fique tão pesada em dezembro. Então, para ele é mais jogo dividir, né, em duas parcelas, né? Acontece bastante. Ó. O empregador, parágrafo primeiro, não estará obrigado a pagar adiantamento no mesmo mês a todos os seus empregados. Eu posso pensar aqui nesse sentido. Temos uma súmula, pessoal, que é a súmula 157, tá? Do TST, que fala o seguinte, ó. A gratificação instituída pela lei é devida na resilição contratual de iniciativa do empregado. Quando o cara pede para sair, ainda assim ele receberá o 13º, tá? Trabalhei 10 meses, recebo proporcional. Trabalhei 5 meses, recebo proporcional. Se eu pedir para sair. Na verdade, esse termo resilição, né? É quando ele sai sem uma falta grave. Ele pede para sair. Saiu de boa, né? Vamos falar assim. Saiu de boa, não houve falta, então tá tudo bem. Na resolução, quando acontece, a lei pensa nesse sentido, tá? É porque o cara saiu mediante alguma falta. Ele roubou, ele foi relapso, ele foi o bêbado da empresa, ele foi o vagabundo da empresa, ele cometeu alguma falta grave. Vamos conversar mais na frente sobre isso. Beleza? Então, no caso de resilição, no caso de não houver falta grave, ele recebe ainda assim o 13º. Temos aqui, pessoal, algumas questões de fixação, tá? Essas questões vão envolver a aula passada e a aula de hoje, tá? Então, é uma forma da gente poder resumir aqui o nosso conteúdo. Vamos lá. Vitória tá aí? Acho que ela foi assistir a aula, né? Que ela não tinha assistido. Vitória foi admitida pela Sociedade Empresária Calçados Macios Limitada em abril de 2020. Aí tá aí. Para exercer a função de estoquista. No processo de admissão, foi ofertado à Vitória um plano de previdência privada, parcialmente patrocinado pelo empregador. Então, assim, ó Vitória, tá aqui um plano de previdência. Eu pago a metade, você paga a metade. Você aceita? É um custo que é dividido entre o empregador e o empregado. Se você aceitar, a sua parte vai ser descontada todo mês. Uma vez que as condições pareceram vantajosas, Vitória aderiu formalmente ao plano em questão. No primeiro contra-cheque, Vitória verificou que na parte de descontos, olha aqui, havia subtrações a título de INSS e da Previdência Privada. Pessoal, INSS é um desconto contratual ou é um desconto legal? Respondam aí no chat. Legal. Legal, Benones legal. E a Previdência Privada? Ela vai ser um desconto que é obrigatório, que é legal, está imposto na lei? Ou foi um desconto contratual? Contratual. Eu acho que é legal também. Vai depender da escolha da pessoa se ela vai pela privada ou para a pública, né? Que é o INSS. É contratual isso aí. Vamos lá, vamos ver aqui. Assinale a opção que indica, de acordo com a CLT, a natureza jurídica desses descontos. Letra A. Ambos são descontos legais. Pessoal, a previdência do INSS é obrigatória. Essa é um desconto legal, tá? A previdência privada, como ela não é obrigatória, você faz se você quiser, acaba sendo um desconto contratual. Ele só vai descontar porque eu acordei com ele, ó. Eu vou aceitar esse desconto aí, eu vou aceitar essa previdência, eu vou aceitar esse seguro, tá? Então, pode descontar aí. É um desconto que eu contratei, um desconto contratual. Então, INSS legal, previdência contratual, previdência privada contratual. Letra B. INSS é desconto legal e previdência privada é desconto contratual. Essa é a correta. Letra C. Ambos são descontos contratuais. Não, INSS é um desconto legal. Letra D. INSS é desconto contratual e previdência legal. Invertendo aqui, né?
INSS, então, tá na lei, eu tenho que descontar, tá? Não tenho escolha, não. Beleza? Show? Só pra gente revisar esse ponto. Jacó trabalha 44 horas semanais como churrasqueiro em um restaurante e recebe salário de R$ 1.400. Considerando o aumento da clientela, o restaurante contratou Ironildo, também como churrasqueiro, a tempo parcial, para que ele cumpra a jornada de 22 horas semanais e receba 700. Olha só, pessoal. 44 horas eu pago 1.400, certo? 22 horas eu estou pagando 700. Proporcionalmente, ele é abaixo do mínimo, tá? Mas é o mesmo salário de Jacó e Ironildo, só que com horários diferentes, tá? É possível pagar, então, esse horário pelo regime de tempo parcial. A gente já até estudou isso antes, né? Então, sim, tá? É possível, tá totalmente legal esse pagamento aqui. Diante da hipótese retratada, de acordo com a CLT e o TST, assinale a afirmativa correta. Letra A. O salário pago a Ironildo é ilegal, porque inferior ao salário mínimo nacional, cabendo então reivindicar a diferença correspondente. Olha, é abaixo do mínimo, tá? Mas ele é um salário proporcionalmente até maior que o mínimo, beleza? Se ele trabalhar essas 44 horas, ele receberia até mais que o mínimo. Letra B. O salário é de livre estipulação em cada contrato, daí porque não cabe ao judiciário interferir nos valores fixados livremente pelas partes. Não, né? Eu tenho que respeitar o salário mínimo, né? Inclusive, eu nem posso reduzir salário. Então, quando for necessário, o judiciário vai sim interferir, né? Quando for provocado, claro. Letra C. A situação retrata discriminação salarial, pois não pode haver divergência salarial entre empregados que exercem a mesma função. Pessoal, o que mais tem, né, são pessoas que ganham diferente. Até existe a possibilidade de equiparação salarial, tá? Mas a gente vai ver as condições disso aqui, não é regra. Letra D. É possível a estipulação do salário de Ironildo nessa base, pois ele guarda relação com o de Jacó, que cumpre a jornada constitucional. Então, os dois, né, recebem salários aqui adequados, inclusive acima do mínimo, tá? Esse caso aqui de Ironildo é R$ 700, mas ele é proporcionalmente também pago pelo teto constitucional aqui, tá? Então, ó, letra D correta. É possível a estipulação do salário de Ironildo nessa base, pois ele guarda relação com o de Jacó, que cumpre a jornada constitucional. Vamos para uma próxima, né? Pode falar, Eduardo. Brian, no caso dessa letra C, em parte estaria certo, não? Porque, tipo assim, se ele exerce a mesma função, não pode o salário ser diferente. O problema aí é a carga horária, que é diferente, né, não? Perfeito. É um bom raciocínio esse aí, tá? Ele tá. Se ele tivesse as 44 horas, ele iria receber exatamente a mesma coisa. Perfeito, tá? Perfeito. Letra C, ó. Próxima questão. Cadê minha água? Tava aqui nesse instante. Deixa pra lá. Caio trabalha na área de vendas em uma empresa de cigarros. Cigarros. Souza Cruz, né? Vou imaginar aqui. Recebe do empregador em razão do seu cargo, moradia, pagamento de conta de luz do apartamento, além de ter veículo cedido com combustível. Rapaz, o lugar tá bom aí, né? Indica para nós também. Tal situação se dá em razão da necessidade do trabalho. Pessoal, isso aqui tá me cheirando uma súmula, tá? Que a gente acabou de ver. Tal situação se dá em razão da necessidade do trabalho. Então, ó, a moradia, a luz e o combustível não é um luxo, tá? É algo que é necessário para o trabalho. Dado que Caio trabalha em um local distante de grande centro, sendo responsável pela distribuição e venda de produtos da região. Então, ele precisa circular para vender o produto. Além disso, Caio recebe uma cota mensal de 10 pacotes de cigarro por mês, independentemente da sua remuneração, não sendo necessário prestar contas com o que faz com os cigarros. Então, ele recebe a remuneração dele bonitinha, recebe o carro, moradia, pagamento de luz, né, do apartamento, ainda ganha aí por fora 10 maços de cigarro, que ele nem presta conta, ele vende, ele fuma, ele distribui, ele faz o que ele quiser, tá? 10 pacotes de cigarro é muita coisa. A partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Vamos ver aqui com calma cada uma delas, tá?
Os valores relativos à habitação, energia elétrica e ao veículo integram a remuneração de Caio, por serem salário-utilidade, mas não o cigarro, por ser nocivo à saúde. Ó, pessoal, no caso de habitação, energia elétrica e veículo, tudo isso não vai ser considerado salário por força do artigo 459, tá? E também por conta de uma súmula, que é a súmula 367. Olha só, a habitação, a energia elétrica e veículo fornecido pelo empregador, quando indispensável para a realização do trabalho, e a questão deixa clara que é necessário ao trabalho, tá? Não tem natureza salarial, ainda que no caso do veículo ele seja utilizado pelo empregado também em atividades particulares. O cigarro também não se considera salário-utilidade. Então, energia, habitação, veículo, né? Nada disso quando for indispensável ao trabalho vai ser salário, tá? Vai ser pago por fora, mas não vai incidir nas parcelas salariais. Eu não posso depois dizer assim, meu Deus, meu salário é 3 mil, mas eu ganho 4 mil reais juntando tudo, gasolina, habitação, meu salário real deveria ser 7. Não, seu salário é 3, isso aqui não é considerado salário. Então vamos voltar lá. Tá? Valores relativos à habitação, energia e ao veículo não integram a remuneração de Caio, tá? Eles são salário de utilidade, mas eles não são salário aqui para fins de recebimento, tá? De integração. Letra B. Os valores de habitação e veículo integram a remuneração de Caio. A energia elétrica e combustível, não, pois já incorporados respectivamente na habitação do veículo, o álcool cigarro não é integrado face à nocividade da saúde. Ó, vamos passar aqui para frente e a gente volta já nessa, tá? Letra C. Nenhum dos valores da utilidade integram a remuneração de Caio. Eu acharia essa aqui mais correta, tá? Mas vamos ver a D. Tratando-se de salário in natura, todos os valores integram a remuneração de Caio, pois são dados como ideia de contraprestação de serviço. Não. Na verdade aqui, nenhum, né? Essa letra C ficaria mais correta, porque nenhum desses casos aqui, né? Integram a remuneração, porque todos são necessários para a realização do trabalho. É aquela premissa lá, se for luxo, é salário. Se não for luxo, não é salário. Nesse caso aqui, esses recebimentos são indispensáveis à realização do trabalho. Não é luxo nenhum ele ter o pagamento de conta de luz pago pelo cara, né? Porque é necessário para ele, tá sempre viajando, né? Então, tudo isso aí é um pagamento necessário para o trabalho que diz até aqui, ó. Tal situação se dá em razão da necessidade do trabalho. Então, não é luxo, né? É algo que é uma ferramenta de trabalho para ele. Beleza? Vamos só resumir aqui, pessoal. Salário pode ser pago em dinheiro e em utilidades, que é o salário in natura. Só que a própria lei excepciona alguns casos, e vocês têm que ler o artigo 458 para saber que, por mais que seja utilidade, aquilo não é considerado salário para fins de integração, tá? Por favor, não confundam isso. Na aula física a gente tenta deixar isso mais claro para vocês depois, tá? Vamos para uma outra questão. Um determinado empregador paga o salário dos seus empregados no primeiro dia útil do mês seguinte ao vencido. Trabalhei em maio, recebo no dia 1º de junho. Tudo ok, né? Encontrando-se em situação financeira delicada, pretende passar a honrar essa obrigação no 5º dia útil do mês subsequente. Então, ele vai deixar de pagar no primeiro dia e vai pagar apenas no 5º dia útil do mês, como normalmente fazem seus concorrentes. A partir dessa hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Bonfim perguntou: as utilidades não podem ser total do salário, né? Ó, vou até botar aqui, porque vou te botar aqui no texto. Deixa eu sair aqui rapidamente, tá? Vou abrir aqui um Word que vai ficar melhor. Porque sem um quadro aqui a gente não consegue devagar um pouco mais, né? Para ficar sem dúvidas aqui. Vamos imaginar aqui, pessoal. Tá aqui até maior. Já apareceu aí para vocês? Apareceu. Ó, salário tá aqui maior ainda. 45. Salário de alguém aí é R$ 1.500, tá?
Esse pagamento de R$ 1.500, eu estou pagando em dinheiro. Tá aqui, dinheiro. RS. Só que eu, além desse pagamento aqui, né, eu pago aqui, eu dou um apartamento, né, um pagamento de habitação. Eu pago aqui a habitação R$ 200. Eu pago a gasolina, eu dou mais R$ 200. Eu pago a energia da sua casa, é mais R$ 200. Só que eu trabalho, né, como vendedor. O meu cargo é vendedor. O que é que a lei fala? Que o seu salário é R$ 1.500, certo? Mas se isso aqui fosse luxo, né, se isso aqui tudo aqui fosse luxo, meu salário real seria o quê? 1.500 mais 200 mais 200 mais 200 seria R$ 2.100, tá? Meu salário. Porque parte está sendo paga em dinheiro, parte está sendo paga em utilidade. Só que a lei exclui isso aqui. A lei diz o seguinte, ó, isso aqui tudo, apesar de ser salário in natura, ser salário utilidade, é uma ferramenta, tá? Ferramenta para o trabalho. Já que é ferramenta, meu salário vai continuar sendo R$ 1.500. Perfeito? Nada disso aqui vai contar como salário, porque é apenas uma ferramenta de trabalho. Beleza? Meu salário vai ser R$ 1.500. Se eu quiser processar o cara, eu vou processar cobrando 2.100 ou R$ 1.500? R$ 1.500. Eu não posso cobrar isso aqui a título de salário. Ah, deveria É por isso pagar que o pessoal diz, férias, décimo não dá. terceiro, tudo em cima disso aqui, mas não paga. Oi, Benones. É por isso que o pessoal fala assim, separadamente, ó, fulano de tal tá contratando um salário mais ajuda de custo. No caso aí seria ajuda de custo, né? No caso de ajuda de custo, também não é salário, tá? Poderia até vir aqui ainda mais. Ajuda de custo, R$ 400. No caso da ajuda de custo, é uma parcela indenizatória. Indenizatória. A gente viu na aula passada, tá? Tá até gravado aí. O que é uma parcela indenizatória? O que é uma diária? É uma parcela indenizatória. Eu gasto e depois a empresa me paga. Então, isso não pode ser considerado salário, né, pessoal? Porque eu estou só sendo reembolsado de algo que eu já gastei. Então, não é salário, tá? Essas parcelas indenizatórias, prêmios, abonos, PLR, também não é habitação, gasolina, energia. Então, muito cuidado, tá? Meu salário vai ser R$ 1.500. Show? Acho que agora ficou um pouco mais claro, né? Porque fica muito no subjetismo, né? A gente aqui online, infelizmente é assim mesmo. Mas vamos voltar para a questão aqui, para a gente encerrar, tá? O cara pagava dia primeiro, passou a pagar no quinto dia útil. Pode ou não pode? A lei fala que até o quinto dia útil pode, né? É legal isso aqui. Vamos ver a alternativa correta então. Letra A. A alteração contratual, por ser lesiva à classe trabalhadora, é inválida. Olha, pessoal, a própria lei fala que é possível essa mudança. Então, a classe trabalhadora vai ter que aceitar, tá? Não é ilegal. Ilegal seria pagar no dia 6. Aliás, no sexto dia útil, né? Que dia 6 às vezes pode ser ainda quinto dia útil. A partir do dia 6 já é problema. A alteração é válida, letra B, pois a nova data pretendida encontra-se no limite legal. Perfeito essa aqui, ó. Letra B, com toda certeza. Letra C. A alteração somente pode ser realizada se houver previsão em acordo coletivo. Não existe isso na lei, tá? Não existe essa possibilidade. Letra D. A alteração da data somente prevalecerá para os admitidos posteriormente à mudança pretendida. Não. Essa mudança, por mais que dificulte um pouco mais o recebimento, né, fique um pouco mais na frente, a lei permite. Então, não é algo que é prejudicial. Então, letra B. A alteração é válida, pois a nova data pretendida encontra-se no limite legal. Mudou de 1 agora até o quinto dia útil. Pessoal, no direito brasileiro, a redução do salário é possível reduzir salário, pessoal? Sim ou não? Não. Salvo por acordo ou convenção coletiva, tá? Então, letra A, impossível? Não, até é possível, né? Desde que haja acordo ou convenção. Letra B, possível em caso de acordo entre empregado e empregador, desde que tenha por finalidade evitar a dispensa do empregado sem justa causa. Não.
Essa aqui é para enganar vocês. É a prática tentando mexer com a sua cabeça, tá? Não tá certa. Letra C. Possível mediante autorização da Superintendência Regional do Trabalho. Não existe isso. Letra D. Possível a redução mediante convenção ou acordo coletivo do trabalho. Essa letra D aqui é a correta, tá? Então, nem bote que é impossível, nem bote que é para preservar emprego, tá? Letra D aqui é possível mediante convenção ou acordo coletivo. Então, chega, né? Não aguento mais. Sábado, vocês aí estão aí firmes e fortes, galera. Muito obrigado pela presença, tá? Vamos voltar a falar sobre isso ainda na semana que vem. E aí a gente tira as demais dúvidas, tá? Lê o material, beleza? Assistam a outra aula que não assistiu. E aí a gente tira as outras dúvidas, beleza? Valeu, obrigado. Bom final de semana aí pra todos. Valeu. Boa.